Deus me deu uma mensagem que eu quero compartilhar contigo. E Ele me deu um tema para essa mensagem: priorizando o que não é prioridade. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso presidente usa o tempo todo esse texto da Bíblia. Só que quando eu leio a minha Bíblia, e se você tiver a curiosidade de ler a sua, você vai ver que Jesus ele nunca se preocupou de ser aceito por ninguém. Ele sempre se apresentou como uma única pessoa, dizendo o que ele era. E quem quisesse o seguir, deveria mudar a sua trajetória, a sua vida e vir atrás dele. Ele nunca se apresentou dizendo: eu quero ser aceito por vocês. Se tiver que ser índio, eu vou ser índio. Se tiver que ser pobre, eu vou ser pobre. Se tiver que ser rico, eu vou ser rico. Não, a minha Bíblia ela nunca falou sobre isso. Os crentes, de um modo geral, eles vão para o culto para que o culto possa ser para eles, e não eles prestarem um culto para Deus. Se eles não ouvirem essa mensagem, aquele culto não valeu para eles. Priorizando aquilo que não é prioridade. E quando nós mergulhamos um pouco nas Escrituras, nós começamos a perceber que as coisas não são desta forma. Jesus ele se apresenta como filho do Zé, como filho da Maria. Ele foi gerado numa manjedoura. Um homem simples, mas que viveu do lado de homens poderosos e viveu também do lado de pessoas humildes. Quando ele estava na humildade, ele era Jesus. Quando ele estava junto com os homens que tinham uma posição financeira muito alta, ele continuava sendo Jesus. Ele não mudava a sua identidade. Ele sempre disse qual foi o propósito para qual ele veio, qual é a missão que o seu pai o designou a fazer, e ele nunca mudou o seu discurso. Precisamos entender que cristão é um seguidor de Cristo, amém? Então um seguidor de Cristo, ele não segue a doutrina, ele segue a Cristo. Um cristão, ele não vive aquilo que ele gostaria de viver, mas sim aquilo para o qual Cristo chamou a viver. Negar a si mesmo é você dizer assim: olha, eu quero muito fazer aquilo, mas eu não vou fazer aquilo pelo amor que eu sinto a ti. Eu vou tomar a minha cruz, eu vou carregar a minha cruz, porque eu quero te seguir. Aleluia. Isso é um cristão. E baseado nisso, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14, versículo 15. Preste muita atenção nesse texto, por favor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, preste atenção, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro
que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, a tua palavra é a própria revelação. Sabemos que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir. Eu quero nesta noite pedir a tua misericórdia, que eu me diminua para que tu cresças nesta noite. Que a tua palavra venha penetrar no coração de cada um dos teus filhos. Que cada uma das mentes seja levadas cativas ao teu altar. E que somente o teu Espírito tenha total liberdade nesta noite. Eu oro e te agradeço desde já, porque eu sei que tu vais fazer algo poderoso em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Entenda uma coisa. Jesus entrou num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão. E ali estavam várias pessoas. E as pessoas começaram a observar Jesus. E aí depois você lê na tua casa, aí a Bíblia diz que ali existia um homem doente. E esse homem, ele tinha problemas de inchaço no seu corpo. E Jesus pergunta para aqueles homens o seguinte: é lícito curar no sábado? Porque a lei judaica diz que no sábado é o dia do descanso. E não poderia se fazer nada no sábado. Aí Jesus pergunta para aqueles homens o seguinte: vem cá, se um jumento ou um boi de vocês cair numa vala num sábado, e ele estiver quase morrendo, vocês salvam ele no sábado ou deixa passar o sábado para salvar no dia seguinte? Aí Jesus vai, abençoa, liberta aquele homem daquela enfermidade e o despede. Aí Jesus começa um sermão dizendo o seguinte: quando você for a uma festa, não fique preocupado em pegar os primeiros assentos, porque pode ter alguma pessoa mais ilustre que você, e ela pode muito bem ser convidada para sentar no seu lugar e você passar vergonha. Quando você for a uma festa, sente nos últimos lugares, porque se você for uma pessoa ilustre, a pessoa vai lá atrás te convidar e vai te trazer para sentar na frente. E aí quando a gente chega aqui, nós vamos perceber que isso aqui, esse texto, ele fala que um homem manda o seu servo convidar pessoas para participarem de uma grande ceia. Mas uma das pessoas diz o seguinte: olha, eu não posso porque eu comprei um campo, eu tenho que ver. Dificilmente você vai ver alguém comprando alguma coisa que não tenha visto antes, concorda? Amém ou não? Amém. Pode até ser, se você conhecer a situação por ali, né, o local que você está comprando, você sabe o que vale, o que não vale, mas dificilmente alguém compra alguma coisa sem ver. Mas aquele homem disse que comprou uma propriedade e ele estava indo ver a propriedade. O outro diz que ele comprou 5 juntas de boi e ele precisava lá experimentar. O outro disse que tinha acabado de se casar, ele não podia ir. Em outras palavras, todos aqueles homens, eles disseram que eles não poderiam estar naquela grande festa. Aquele senhor irado manda chamar os aleijados, os pobres, as pessoas que não eram convidadas. E aí quando a gente termina aqui no versículo 24, coloca para mim de novo 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Comprar uma propriedade é pecado? Claro que não. Experimentar juntas de boi é pecado? Claro que não. Se casar é pecado? Lógico que não. Deus ama o casamento. O maior pecado é você tirar Jesus do primeiro lugar do teu coração e colocar ele como algo secundário. O que aquele homem estava dizendo é o seguinte: aqueles homens estavam dando prioridade ao que não era prioridade. Ele poderia muito bem ver o seu campo depois de participar da grande ceia. O outro poderia experimentar as juntas de boi depois de participar da ceia. E tampouco o terceiro. Quando eu venho aqui na frente para pregar para você a palavra de Deus,
É que eu quero te ensinar, através das Escrituras, que Jesus precisa ser a prioridade do seu coração. O grande pecado da humanidade não é o ato do pecado, mas é quando você mata aquele que é prioridade no teu coração e deixa as coisas que eram secundárias tomarem o lugar do primeiro lugar. Esse é o grande pecado. Quando você deixa de estar na presença de Deus, o adorando, para fazer alguma coisa que você poderia fazer um outro dia. Esse é o grande pecado. Priorizando o que não é prioridade. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que os grandes homens de Deus, pode reparar e você vai perceber isso comigo. Os grandes homens de Deus, quando eles tinham uma grande vitória, a primeira coisa que eles faziam é levantar um altar para Deus. Em outras palavras, estavam dizendo: olha, Senhor, a vitória me foi dada, mas a vitória não é a minha prioridade. Eu vou levantar um altar para quem realmente merece a honra. Aqueles homens estavam dizendo para Deus o seguinte: olha, a glória da vitória é muito legal, mas ela nunca vai tomar o lugar daquele que realmente é a própria vitória. Aqueles homens levantavam o altar para dizer: Deus, eu fico feliz por o Senhor ter entregue os adversários nas minhas mãos, mas muito mais feliz eu estou por fazer parte de um corpo e saber que o Senhor é o meu Deus, o único suficiente Salvador da minha vida. Então, quando esses homens, eles entregavam, eles colocavam Deus como prioridade na sua vida, quando Deus passava a ser prioridade para eles, esses homens tinham tudo com Deus. E eu quero que essa noite você saia daqui em nome de Jesus, entendendo aquilo que realmente é prioridade na sua vida. Viajar é muito bom, e você tem que viajar com a sua família, você precisa curtir a sua família, mas você não pode trocar aquilo que é prioridade por aquilo que é passageiro. As pessoas agem como a sua prioridade sendo uma outra prioridade. As pessoas, elas agem até com coração bom, e eu preciso que você entenda que coração bom não vai te levar para o céu, amém? O que vai te levar para o céu é obediência a Cristo. Tem pessoas que são maravilhosas e Deus as ama. Tem pessoas que são mais e Deus ama mesmo assim. Mas o que te leva para o céu não são as tuas atitudes, mas sim a tua obediência. O que te leva para o céu não é você ser generoso e ajudar muitas pessoas, dar muitas cestas básicas. Isso não te leva para o céu. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Porém, não adianta você ter obras se você não tem fé, é o que diz as Escrituras. Então é um conjunto de coisas que vão cooperar para que a tua vida seja uma vida plena em Deus. Mas o que Cristo espera de mim e de você não são as nossas atitudes, mas muito mais o sentimento que nós carregamos no nosso coração. Quando você está diante do Senhor e você entende que Ele é prioridade na tua vida, e você está vivendo o pior dos momentos, mas mesmo assim você não abre mão de estar com Ele, de estar na presença dEle, de estar buscando Ele, de estar jejuando, de estar orando, de estar dizendo para Ele: Deus, Tu sabes do que eu necessito, mas a minha maior necessidade não é isso, a minha maior necessidade é ter você comigo. Quando você mostra isso para Deus, é disso que Ele se agrada. Quando Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão, pega o teu filho Isaque, teu único filho, filho da promessa, e sacrifica ele agora. Deus estava dizendo o seguinte: ei, Abraão, eu quero ver realmente aonde está o teu coração. Eu sempre digo que Deus nunca quis Isaque, Deus queria Abraão. Deus queria saber aonde estava o coração de Abraão, porque através do coração a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Deus queria saber onde estava o tesouro de Abraão. E aí naquele momento Abraão fala assim: Deus, é Isaque que tu quer? Então vamos embora. Pega o cutelo, pega a lenha, e a Bíblia diz que ele começa a caminhar com o menino. Chega um ponto que o menino pergunta: pai, eis aqui o cutelo, eis aqui a lenha, e cadê a oferta? Abraão diz assim: Deus proverá. Deus proverá. Eu queria que você tentasse imaginar a cena: um pai que já idoso, sonhando com um filho, tem um filho da promessa, e no momento em que esse filho nasce, esse menino, ele cresce, Deus pede esse menino. Deus fala assim: me dá o que você mais ama. Deus, na verdade, nunca quis tirar Isaque de Abraão.
Deus queria ver o que estava proposto no coração de Abraão, porque aquilo que estava proposto no coração de Abraão iria determinar onde Deus iria o levar. Deus só entrega para alguém aquilo que esse alguém está preparado para receber. Algumas vezes a gente olha e fala assim, mas por que não acontece? A pergunta não é essa, a pergunta é, Deus, revela em mim aquilo que está impedindo a tua bênção na minha vida. Porque um pai bondoso, como pode não abençoar um filho que ama? Não tem como. Agora, um filho é drogado, um pai ama o filho drogado, mas eu te pergunto, o pai vai dar dinheiro para o filho drogado? Não vai, porque esse filho vai usar droga. Então o pai ama, o pai quer abençoar, mas ele não pode abençoar, porque o filho vai se perder mais ainda. Assim é a tua vida, a minha vida, você precisa enxergar dessa forma. A palavra de Deus diz que os fios da nossa cabeça são contados por Ele. Se o nosso cabelo é contado por Ele, imagina aquilo que Ele espera para te dar. Imagina aquilo que Ele pensou para te abençoar. É o que vai muito além do teu pensamento. Mas isso só vai acontecer quando você priorizar aquilo que realmente é prioridade. Quando você priorizar aquilo que realmente é importante para Ele. Pastor, mas o que é importante para Deus? Dá-me o teu coração. Deus nunca quis o teu dinheiro, Deus nunca quis o teu carro. Quando você escuta a campanha dizendo, dá o teu carro, dá a tua casa, dá o teu dinheiro, isso eu digo para você em nome de Jesus, isso não é de Deus. Deus nunca quis o carro de ninguém, Deus nunca quis a casa de ninguém, Deus nunca quis as coisas de ninguém, Deus só quer o teu coração. Porque quando Ele tem o teu coração, Ele tem você. Então as coisas materiais não fazem mais parte da tua vida. Você sabe que essas coisas vêm e elas vão, mas Jesus permanece para sempre. Se você tiver Jesus, tu tem tudo. Por isso, quando chega no momento de oferta, alguns fecham o coração, porque ainda não se encontraram nele. Porque quem se encontra nele não tem problema. Quando chega na oferta é um momento de maior alegria, porque quer dar tudo que tem, não para dar para aparecer, mas quer dar porque quer abençoar aquilo que é importante para o Pai. Priorizar aquilo que é prioridade. Você está aí? Abre para mim, por favor, em Lucas 17, 26. Diz assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se... Mas o que o texto está dizendo? Que eles estavam priorizando aquilo que não era prioridade. Eles estavam mais preocupados nos seus prazeres pessoais do que mais naquilo que Deus havia ordenado e Deus esperava deles. Você ir num shopping passear é pecado? Claro que não. Você trabalha para isso? Você se divertir com a sua família é pecado? Claro que não. Você trabalha para isso. Você chegar e ir em qualquer lugar é pecado? Não. Você trabalha para isso. Mas o pecado é você tirar do teu coração o primeiro lugar, que é o lugar de Deus, e dar lugar às coisas que não têm tanto valor, mas que passam a ter valor para você, porque você não entendeu de verdade quem Ele é. Isso é pecado. Pecado é você não dar prioridade a quem realmente tem prioridade na tua vida. Hoje nós vemos uma igreja que ela quer se adequar ao mundo. Hoje nós vemos uma igreja onde os jovens, se o culto não estiver preparado para os jovens, eles não vêm ao culto, porque afinal de contas não está do jeito que eles gostam. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, o culto não tem que estar do jeito que você gosta, o culto tem que estar do jeito que Jesus aprova. E se Ele aprovar, o culto é maravilhoso. De que adianta um culto cheio de música, cheio de isso e daquilo, e se a presença dele não estiver? Não vale de nada. Mas às vezes, um violão aqui, e ele vem, e quando ele vem é o melhor culto que existe.
Por quê? Porque o culto não precisa de instrumentos, precisa da presença dele. E quando a presença dele se faz, o culto é o melhor de todos. Sabe aquele culto que você entra e fala assim, meu Deus, como Deus falou comigo. Por que você sentiu isso? Porque você veio para buscar e adorar aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor. Aí o culto é maravilhoso. Mas quando você chega num culto e de repente você vê que o pregador que vai pregar não é o pregador que você esperava, a música que toca não é a música que você esperava, tenha certeza que o culto não vai ser bom para você. Mas quando ele está presente, o culto é bom para outras pessoas. Priorizando o que não é prioridade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, coloca para mim, por favor. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele quem? Ele quem? Jesus. Ele é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Primazia do grego são primeiros lugares. Ele é a própria primazia. O primeiro lugar sempre vai ser dele. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Ele domina todo o corpo. Esse corpo ele só tem movimentos porque aqui existe uma cabeça onde tem um cérebro. E esse cérebro manda comandos para o corpo, para que o corpo possa obedecer esses comandos. Sem a cabeça, esse corpo de nada adianta. Assim sou eu e você. Nós somos o corpo, mas ele é o cabeça. Se ele não estiver presente no corpo, o corpo de nada funciona. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul. Quem foi que falou com Filipe? Um anjo do Senhor. Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém. Em outras palavras, ele era um tesoureiro da rainha dos etíopes. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? O etíope não estava entendendo, ele estava lendo a Bíblia, mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo. E aí o Espírito de Deus toma Filipe para se encostar na carruagem daquele etíope, perguntar para ele se ele estava entendendo. Ele: como eu vou entender se não tem quem me explique? O etíope convida Filipe para subir. Filipe sobe, Filipe começa a explicar para ele que aquele de quem ele estava lendo, que estava falando, o profeta, não era de si mesmo, mas sim de Jesus. E olha o que diz o 35. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe
não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. A prioridade de Filipe era Jesus. A prioridade de Filipe não era estar num lugar aconchegante. A prioridade de Filipe era falar de Jesus. Sabe qual é a prioridade de Jesus na sua vida? Acredita nisso que eu estou te dizendo, porque as Escrituras nos ensinam isso. A prioridade de Jesus na sua vida é que você seja um porta-voz das boas novas. O dia que você entender que você não é simplesmente uma pessoa que só come, só bebe desse maná, mas que come e bebe para poder compartilhar com aqueles que não conhecem, nesse grande dia, o Senhor vai se manifestar para você de uma forma diferente, e aquilo que até então não era prioridade para você vai passar a ser. Quando você cumprir as Escrituras, aquilo que você sentia falta ou desejo, Ele por si só vai se manifestar de te abençoar. Porque você deixou de fazer aquilo que é importante para você, para fazer aquilo que é importante para Ele. E quando você entende isso, as coisas começam a mudar na tua mente. Você começa a viver algo muito mais intenso e muito mais profundo. Quando nós vamos para Atos capítulo 10, a Bíblia fala de um homem também chamado Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio ele dava esmolas, ele era um homem bom, ele orava sempre, mas Cornélio até então não conhecia o Espírito Santo. Deus vai, pega Pedro, se apresenta para Pedro, diz para Pedro, Pedro, olha, vai lá pregar para um gentio. E Pedro não entende aquela primeira revelação, naquele primeiro momento ele fala, como eu vou comer coisas contaminadas, como eu vou me envolver com coisas contaminadas. O que Deus está falando é o seguinte, ei, espera Pedro, os gentios, cara, não são contaminados não, eles são o mesmo povo que você, cara. Vai lá e prega para eles, e mostra para ele aquilo que eu quero fazer. A Bíblia diz que quando Pedro se apresenta para Cornélio, a Bíblia diz que quando Pedro, ele ora e coloca as mãos sobre Cornélio, Cornélio é tomado pelo Espírito Santo, algo sobrenatural acontece naquele dia. Uma coisa é você ler as Escrituras, é você falar de Jesus, a outra coisa é você vivenciar experiências profundas com Ele. Eu tenho certeza que muitos aqui, ou talvez todos, queiram viver coisas incríveis com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você só vai viver coisas incríveis se você, dentro do teu coração, desejar coisas incríveis. Você só vai viver coisas profundas se você desejar no teu coração coisas profundas. Você só vai viver a plenitude da graça de Deus se você mergulhar nas Escrituras para conhecer esse Jesus das Escrituras. Nós temos visto muitas pessoas querendo fazer gabinete com a gente todos os dias. Estamos aqui para ajudar todo mundo, mas não são os gabinetes que vão mudar a tua história de vida. O que vai mudar a tua história de vida é você conhecer esse livro. O que vai mudar a tua história de vida é você buscar neste livro aquilo que ele tem para te oferecer. Porque quando você prioriza aquilo que é prioridade, Jesus começa a se manifestar de uma forma plena. Sabe quando você está triste, que você está angustiado, que você precisa falar com alguém e você não tem com quem falar? Não fique preocupado de ter que falar com alguém, fale com aquele que realmente você precisa falar. Dobra o seu joelho, ora, lê as Escrituras, procura conhecer. O que mudou a minha vida, o que mudou a vida de muitas pessoas nesta casa, não foi vir a 200 cultos, isso não muda a vida de ninguém. O que mudou a minha vida e continua mudando todos os dias, e todos os dias é um processo. Eu preciso tanto de Deus quanto você. Tem dias que eu me vejo tão triste quanto você. E é nesses dias que eu mergulho nas Escrituras, eu falo, Deus, eu não quero viver essa tristeza. Fala comigo, me mostra o que tu quer de mim. Mas isso você só vai conhecer se você priorizar aquilo que é prioridade. Quando você não prioriza as coisas de Deus, você nunca vai entender o verdadeiro projeto que Ele tem para fazer na tua vida. Você vai entrar na igreja, você vai sair da igreja, você vai entrar na igreja, você vai sair da igreja, até o dia que você vai ver alguma coisa que os teus olhos vão te levar a ver, que na verdade você nunca viu, mas que a tua mente está tão cauterizada de viver somente a igreja e não viver Jesus, que você vai começar a enxergar coisas que você nunca deveria ter enxergado. E aí sabe o que acontece nesse primeiro momento?
você sai da igreja, porque os teus olhos não estão em Jesus, mas estão nas pessoas que estão ao teu redor. Os teus olhos começam a buscar defeito nos teus irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Se tem alguém defeituoso nesta casa, eu sou o primeiro deles. Eu quero deixar bem claro para você, se isso te choca, eu não sei. Se tem alguém que precisa de misericórdia nesta casa, eu sou o primeiro. Então, se você começar a olhar para mim como homem, talvez amanhã você já não esteja mais aqui, porque eu preciso tanto de Jesus quanto você. Mas se você entrar por essas portas, e você não precisar ficar olhando para mim, mas olhar para Ele, eu garanto que você nunca mais vai sair daqui. João capítulo 21, a Bíblia nos conta que Jesus havia ressuscitado, já tinha se apresentado para os discípulos. A Bíblia diz que de repente Pedro, ele e mais alguns discípulos, falam assim: eu vou pescar. Escuta isso, eu vou pescar. Mas espera aí, pastor, Jesus tinha chamado os discípulos para serem seus seguidores. Jesus começou a dizer para os discípulos que eles precisavam pregar a palavra. E no primeiro momento em que Jesus morre, Jesus sai de cena, Jesus ressuscita, mas Jesus não está no meio deles. No primeiro momento eles abandonam a fé, exatamente isso. Pedro se esqueceu por um momento, ele e os discípulos, quem eles eram e qual foi a missão que eles foram chamados. Aí ele fala: eu vou pescar. A Bíblia diz que os outros amigos disseram: nós vamos com você. Foi todo mundo pescar. Jesus se apresentou para ele atrás e disse: ó Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Mas Pedro, por um momento, ele se esquece do que Jesus falou. Aí ele vai pescar peixe de novo. Mas toda vez que você sai do propósito para o qual Deus te chamou, e a identidade que Ele implantou em você, tenha certeza que Ele vai usar o Espírito dEle para falar ao teu coração quem realmente você é e para que você foi chamado. Amém. Creia, pode acreditar. Por isso que quando a gente lê o livro de Jonas, Deus chama Jonas para ir para Nínive. A Bíblia diz que Jonas paga uma passagem, ele gasta dinheiro, ele entra num barco e ele vai para Tarsis. A Bíblia diz que chegou lá dentro da viagem, os caras falam assim: ó, tem alguma coisa errada, esse vento aqui não para, essa tempestade, vamos lançar sorte aqui. Em quem caiu a sorte? Jonas. Por quê? Porque Deus, Ele caça aqueles que são dele. Enquanto Jonas não foi para Nínive, o propósito de Deus não se cumpriu na vida de Jonas. Jonas viveu sofrimento na sua vida. Talvez você possa ter entrado aqui, você está sofrendo e você não está entendendo por que você está sofrendo. Mas talvez eu possa dizer essa noite: você está sofrendo porque você está na rota errada. Deus te chamou para uma rota e você quer seguir outra. E se você quiser ir para outra rota, só me cabe te dizer que as coisas não vão dar certo. Não é porque eu estou te dizendo, é porque a Bíblia nos afirma. Jesus é como um vento, ele sopra numa direção. Se você entrar na direção do vento, ele vai te carregar. Mas se você estiver contrário ao vento, você vai caminhar e você não vai sair do lugar, porque o vento vai ser contrário a você. Assim é uma vida com Cristo. Assim é uma vida com Cristo. Priorizando o que não é prioridade. Eu quero fechar minha mensagem para te dizer só mais uma coisa. Não troque, de verdade, não troque a tua comunhão com Deus com os prazeres da terra. Às vezes nos convidam para irmos para lugares incríveis. Vem passar aqui o final de semana comigo, aqui em Angra. Eu te pergunto: você acha que eu não tenho vontade de ir? Claro que eu tenho. Mas eu tenho um Deus que um dia me resgatou da lama. Quando Ele me resgatou da lama e me trouxe para o seu reino, a única coisa que eu posso dar para Ele é o meu coração. A única coisa que eu posso dar para Ele é a minha vida. Então tudo que é relacionado a Ele é prioridade para mim. Tudo que fala dele, eu estou dentro. Um filho nunca deixa de ser filho, seja ele um médico ou seja ele um drogado. Deus sempre vai amar o filho de todas as formas.
Mas uma coisa é o pai se agradar e dar um presente para uma pessoa que merece um presente. A outra coisa é o pai dar um presente para alguém que não está em condições, não que não mereça, mas não está em condições de receber o presente, porque daquele presente vai se transformar em algo que vai se transformar numa maldição. Então saia daqui essa noite entendendo que o que Deus tem para você é muito maior do que a tua mente imagina. A palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos Ele, Ele nos escolheu. A Bíblia diz que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são muito maiores do que os nossos pensamentos. Quando você olha para a Bíblia, você fala assim: Deus tem algo poderoso para mim, Deus vai me levar. Não, o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina, mas é muito maior. A tua mente, diz as Escrituras, não consegue captar o que Ele tem para você. Agora você precisa mergulhar, e desfrutar daquilo que Ele tem para você, e não Ele fazer aquilo que você gostaria que Ele fizesse. Jesus não veio se adaptar a uma religião, Jesus não veio se adaptar a um estilo de vida, Jesus veio ser Jesus, e Ele não muda. A palavra de Deus diz o seguinte: tudo passará, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Ela era ontem, ela é hoje, ela vai continuar sendo amanhã, não muda. Aquilo que Jesus pregava lá para os fariseus, Ele continua pregando para mim e para você. E se Ele não voltar na nossa geração, Ele vai continuar pregando para as outras gerações, porque as Escrituras não mudam, Ele sempre vai continuar sendo Jesus. Amém. Goste você ou não. Por isso, nessa noite, saia daqui, em nome de Jesus, entendendo que Jesus não vai se adaptar ao teu estilo de vida. Você precisa mudar para viver aquilo que Ele tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.